Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 20. Atos 9, 20. E logo nas sinagogas pregava Jesus, que era o Filho de Deus. Todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui? Para levar preso os principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era Cristo. Amados ouvintes, hoje vamos falar sobre uma palavra de evangelismo, falando sobre uma conversão. O livro de Atos dos Apóstolos, ele fala justamente sobre a igreja primitiva, o princípio da igreja. Porque nos 4 evangelhos nós vemos a manifestação, o poder de Jesus Cristo no teu ministério aqui na terra, como homem, fazendo maravilhas, operando milagres, curando os enfermos. Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, andando com seus discípulos na terra. Pois bem, nós sabemos que Jesus Cristo foi crucificado por nós, por amor às nossas almas, às nossas vidas. E ao terceiro dia ele ressuscita, e por alguns dias ele fica ainda aqui na terra, mas agora, já passando depois do seu ministério, mas ele faz uma promessa que cumpriria as Escrituras, onde ele diz que ele subiria, teria a ascensão, iria aos céus, mas que rogaria ao Pai que enviasse o Espírito Santo e que os discípulos, os apóstolos, permanecessem ali em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos do céu. O tempo passa e eles são batizados com o Espírito Santo. Então agora nós vemos os discípulos que andaram com Jesus, pregando que ele é o Filho de Deus, que ele é o Cristo, do princípio da igreja. Mas nós sabemos que esse livro fala sobre um homem que ele não aceitava o cristianismo. Ele não aceitava que Cristo era o Salvador, que Cristo é o Messias. Então a palavra diz que Saulo, ele então começa a perseguir os cristãos. E ele então coloca até os cristãos como uma seita. E no princípio ali do capítulo 9, do livro que acabei de ler, fala que ele respira ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Mas, por mais que ele tenha perseguido, nós sabemos inclusive que ele consentiu na morte de Estevão, que ele perseguia, que ele prendia, que ele realmente torturava aqueles que seguiam a Cristo. Mas então ele agora pede carta aos principais dos sacerdotes, aos sumos sacerdotes, e pede permissão para ir até Damasco, justamente para perseguir aqueles que pregavam a Cristo e para que pudessem prendê-los. Mas a Bíblia conta que a caminho de Damasco, Saulo teve um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E esses versículos que eu li fala justamente da transformação que Jesus faz na vida do homem. Da transformação que ele faz para aquele que se entrega aos seus caminhos. Porque ele fazia as coisas erradas, como eu disse, prendendo os discípulos, os seguidores, consentindo com a morte deles.
mas ele se transforma. Assim como aquele primeiro milagre que Jesus opera lá em João, no capítulo 2, quando ele diz que ele transformou água em vinho. Assim foi com Saulo. Ele perseguia, mas agora esses versículos diz que ele, nas sinagogas, pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. E olha só que interessante, todos, o versículo 21 diz, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam, não é este aquele que perseguia os cristãos? Então veja só a mudança, a transformação que Cristo faz com a pessoa. Cristo, ele é especialista em transformar as pessoas. Ele nos renova, ele tira as mágoas dos nossos corações, o ódio, a raiva. E ele pega essas pessoas que por muitas vezes passam lá na frente da igreja dos crentes e que fica falando, não, esses crentes são barulhentos, são loucos. Mas isso é só até o dia em que Cristo tiver um encontro contigo. Porque nesse dia você vai se transformar da água para o vinho. E nós sabemos então que Saulo